Fala pessoal, trazendo aqui mais um vídeo para o canal. Então pessoal, continuando na nossa parte de display de 7 segmentos. Então para vocês que não assistiram o último vídeo, eu falei sobre esse cara aqui, um display de 7 segmentos, beleza? Então dá uma conferida aí pessoal no vídeo, eu vou deixar aqui o card para vocês dar uma conferida. Lá eu falei como a gente aciona esse segmento e como é que ele funciona. Então aqui pessoal, eu tenho esse mesmo display de 7 segmentos, porém ele tem 4 componentes desses aplicados aqui, então estão unidos, é um componente só, beleza? 4 componentes desse aqui formaram um único componente. Então essa técnica pessoal de unir esses componentes, a gente chama de multiplexação. Então eles estão multiplexados. Como é que funciona? Então eu tenho aqui ó, dois desses componentes. Eu mostrei para vocês que cada segmento desse aqui representa uma letra, né? É o A, o B, o C, o D, o E, o F e o G, beleza? Então, como funciona essa técnica? Ele vai conectar o A daqui com esse A desse daqui, o B desse com o B desse, o C desse com o C desse, e assim sucessivamente, ok? Então, aqui temos 4 componentes, então quer dizer que tem 4 A's aqui que estão interligados. E essas 4 interligações eu consigo fazer o controle com a única porta do Arduino, beleza? Então aqui a gente reduz a quantidade de pinagem que a gente precisa utilizar no Arduino. Até porque se a gente fosse utilizar todos esses pinos, esses 4 em conjunto, sem essa técnica de multiplexação, não seria possível realizar a ligação com o Arduino. Nem com o Arduino Uno, e tão menos com o Arduino Mega, né, que tem a quantidade de pino maior. Mesmo assim, a gente não conseguiria fazer essa ligação. Então, essa técnica, pessoal, traz essa vantagem, que ela reduz a quantidade de pino que a gente precisa utilizar, beleza? E aí, pessoal, vocês estão vendo que ele está funcionando, né, o display. O que é que temos aí no nosso display? Nós temos a temperatura aqui do ambiente. Exatamente, pessoal. Estamos usando uma temperatura aqui, um sensor de temperatura para identificar a nossa temperatura do ambiente. Assim, por sinal, né, pessoal, tá quente, viu? Quase 30 graus aqui, tá quente. Esse sensor de temperatura é o LM35, pessoal. Um sensorzinho pequeno, barato, mas eficiente para você estar aplicando aí nos seus projetos, ok? Esse display multiplexado aqui, o que eu estou utilizando é o modelo F5461BH. Ele é do tipo anodo comum. Lá no vídeo anterior eu expliquei para vocês a diferença entre catodo comum e anodo comum, beleza? Vocês dão uma conferida lá. Então aqui ele está captando a temperatura que está aqui no ambiente. Percebe, pessoal, que mesmo com essa técnica de multiplexação, eu ainda tenho várias ligações, beleza? Tem vários fios, tem os resistores. Esse esquema, pessoal, de ligação eu deixo sempre no começo do vídeo. Vocês podem estar pausando o vídeo e fazendo essas ligações, tá ok? Tá lá no vídeo. Aqui, pessoal, percebam que o LED desse segmento, o último segmento, eu queria colocar a letra C para indicar graus Celsius. Porém, o componente E, ele não está funcionando. Eu chequei na parte de programação e eu não vi nenhum erro que não habilitasse esse componente. Então, provavelmente seja alguma coisa física que está aqui, um erro físico no componente, né? Um problema de hardware. Como eu já tinha montado toda essa estrutura, pessoal, então eu preferi gravar dessa maneira. Eu não quis desmontar de novo para poder checar, até porque olha a quantidade de componentes que a gente tem que ligar novamente. Então não vai fazer nenhuma interferência, era só o C mesmo. Beleza? Ó, vocês estão vendo a temperatura oscilando aí. Botei um ponto decimal para trabalhar com ponto decimal. Então depois eu vou estar dando uma checada para ver o que ocorreu aí, que ele não está acionando. Pessoal, aqui de lado eu estou com o meu multímetro. Nesse multímetro ele está interligado um sensor termopar. Então também vou ligar ele aqui só para vocês terem uma ideia da temperatura, beleza? Então a temperatura bem próxima, pessoal. Trabalha com a temperatura bem próxima aí. O meu multímetro está registrando 30 graus e ele ali está oscilando, né? 29, 28, 29,3. Então está bem próximo dessa temperatura, ok? O multímetro agora passou para 31. Então vocês vejam que ele trabalha bem, esse sensor, beleza? Vou mostrar agora, pessoal, a parte da programação, como é para fazer o acionamento de todos esses componentes. Então, pessoal, estamos aqui dentro da ideia do Arduino, ok? Então, primeiramente, eu usei as constantes para determinar os pinos, pessoal, pino segmento. Eu vou utilizar a matriz. No último código que a gente fez o acionamento
do display de 7 segmentos, pessoal, eu não usei matriz, usei só a função digital white e o comando liga-desliga, né? Porém, como a gente tem essa multiplexação, são 4 componentes, então não é muito interessante a gente trabalhar aquele código lá daquela maneira, beleza? Pois vai ficar uma quantidade de linha muito grande e não fica uma coisa bem prática. Então matriz é mais acessível a gente fazer esse controle. Então vai estar ligado nos pinos do 2 ao 8, o nosso LED. O pino 11 está o pino do ponto decimal. E aí, pessoal, esses LED, como eu falei para vocês, são 4, né? Apesar de ele estar um conjunto só, mas eles são divididos em 4 partes. Então, para cada um pino, existe um pino de controle que controla um segmento. Então, eu chamei o pino D1 ligado no 9, o pino D2 ligado no 10, o pino D3 ligado no 12 e o pino D4 ligado no 13, ok? Aí, cada um dessas pinagens aqui representa uma função. O primeiro pino representa a dezena, o segundo pino é a unidade, né? O terceiro é o ponto decimal, que gera a casa decimal. E o último, pessoal, é a C, né? A 4 seria a nossa letra C, né? Que no caso lá, o nosso LED, o LED E, ele não funcionou, ok? Temos também o pino do sensor, né? Ele está ligado na porta analógica do Arduino, pois esse sensor ele é analógico, beleza? Então chamei a constante de pino sensor, está ligado na porta A0 do Arduino. É o LM35, como eu já falei para vocês. E aqui, pessoal, temos a nossa matriz. Então, a matriz de 10 linhas e 7 colunas. Como eu estou utilizando anodo comum, pessoal, anodo comum, a lógica é invertida. Então, o 0 acende e o 1 apaga, ok? Se caso vocês utilizem o catodo comum, isso aí seria a lógica normal. O 1 acenderia e o 0 apagaria. Mas no meu caso, como eu estou utilizando anodo comum, a lógica é invertida. Beleza? Então, onde tiver 0 aí, é porque está sendo acionado. E onde tiver 1, ele está sendo desligado. E aí eu tenho uma sequência de acionado do 0 até o 9, ok? Tem uma matriz apenas de uma linha, pessoal. Essa matriz é apenas para mim fazer o acionamento da letra C. Percebo que o nosso E lá não está funcionando, né? Mas aqui eu percebo que está habilitado, beleza? Ó. Então o A está habilitado, que é 0, né? O E está habilitado, o F está habilitado, beleza? Então só que lá ele não está funcionando, né? Ele não acendeu lá pra gente. Então provavelmente o erro seja físico. Temos aqui uma constante de temperatura, float para armazenar o valor de ponto decimal, pessoal. Então, sempre que vocês quiserem armazenar a leitura em ponto decimal, vocês têm que usar float. E eu estou utilizando duas long. Uma vai ler o tempo anterior, que eu vou iniciar em 0, e outra é um intervalo de leitura de 2000 milissegundos. Pessoal, esse intervalo aqui, ele tem alguma particularidade que vocês têm que ficar atento, pois valores acima de 5.000, ele não vai ler corretamente, ele vai dar uma travada, entendeu? Então, o ideal é de 2.000 a 5.000. Então, aqui temos o Voice Setup. No Voice Setup eu estou utilizando o comando for para fazer a incrementação dos LEDs, né? São 7. Então, o pino de 7 segmentos, eu estou setando eles como saída. O mesmo ocorre para os pinos de controle e o pino ponto decimal, beleza? Todos eles estão setados como saída. Então, dentro do void loop, eu estou usando a função mili. Por que eu não estou utilizando delay? Pessoal, porque justamente por essa característica de multiplexação, o delay ele pode haver um intertravamento entre as leituras. Então, a função mili ela vai transcorrer melhor esse intervalo, tá ok? Então, por isso que eu estou fazendo utilizando essa função milis. E aí eu chamei um tempo atual, né, menos um tempo anterior. Se ele for maior ou igual ao intervalo de leitura, o tempo anterior vai retornar à leitura o tempo atual. Então, dentro do pino do sensor, como eu falei para vocês, ele é analógico. Né? Então, estou utilizando a função milivolt para fazer a conversão. Perceba, pessoal, que o Arduino, lá no pino analógico, ele não vai ler nem temperatura e nem tão menos volt, né? Ele não consegue fazer essa interpretação. O Arduino lê dados, né? Trabalha com bits. O Arduino é 10 bits. Então, eu tenho que fazer essa transformação. Caso, beleza? Ele lê de 0 a 1023. Então, no caso, os 5 volts dele, de 0 a 5 volts, corresponde a um valor de leitura de 0 a 1023, beleza?
Como o nosso sensor LM ele trabalha em milivolt, ele entrega 1 grau Celsius a cada 10 milivolt, então o Arduino também tem que estar em milivolt. Então por isso que eu estou usando essa função aqui milivolt. Também está em float para poder pegar o ponto decimal. Então a leitura do conversor analógico digital, né, dividido pelo valor máximo do Arduino, multiplicado por 5.000. Esses 5.000, pessoal, representa os 5 volts do Arduino. Só que aqui ele está em milivolt, ok? E aí eu vou ter o valor da temperatura. Estou utilizando essa função se, pessoal, essa função é só para garantir que os meus valores de leitura estejam entre 0 e 99.9. Então, leituras menor do que 0, ele vai retornar 0. Leitura maior do que 99.9, ele vai retornar a leitura 99.9, ou seja, ele não vai ler temperatura negativa, e tampouco vai ler temperatura acima de 100, né? Até porque temperatura negativa aqui, pessoal, vocês viram que a temperatura ambiente estava a 30 graus, né? Então não tem como, beleza? Mais uma temperatura superior a 100, eu poderia, né, aproximar ali uma fonte de calor no sensor, né? E eles ultrapassam esses 100 graus, entendeu? Só que se ele ultrapassar 100 graus, no display ele vai mostrar para nós apenas 99.9, beleza? Então temos aqui uma separação de dígitos para poder fazer a separação da dezena, unidade do ponto decimal, pessoal. Estou utilizando essas dados aí, né? Então a temperatura multiplicada por 10. Estou usando esses operadores também, pessoal. Esse percentual aí representa o resto da divisão, beleza? Então, índice de temperatura dividido por 100. O que sobrar eu estou dividindo por 100 e por 10, o resto da divisão. E por último ele mostra o ponto decimal, né? E aqui tem uma multiplexação dos 4 dígitos, pessoal, beleza? Então, desligar todos os LEDs, desligar todos os dígitos, né? Então, no primeiro, na dezena, o D1, eu estou usando essa função mostrar número. E o pino digital, o pino da vírgula da casa decimal, tá ok? Ele está rigo, ou seja, ele está apagado, né? Apaga o ponto decimal. E o pino D1, ele também está apagado. Perceba, pessoal, que lá no sensor, juntamente com o display de 7 segmentos, vocês viram o LED constantemente aceso, não é isso? Mas aqui, pessoal, ele está apagado lá. Por 3 milissegundos ele está se apagando. Porém, o olho humano não consegue ter essa percepção, pessoal. Esse tempo de 3 milissegundos. Perceba que é muito rápido, beleza? Então aqui o mesmo ocorre com o D2, ó. O D2 ele habilita, né? Liga o ponto decimal e depois ele desabilita. Ó, na função pino D2 rig, né? Que se lembra que aqui a lógica é invertida, beleza? Como eu estou trabalhando com anodo. Então, 3 milissegundos. Lá a gente não consegue perceber essa variação. Então, o mesmo ocorre com o ponto decimal apagado, ó, no ponto 3, beleza? Então, no ponto 3 lá, realmente o ponto decimal está apagado completamente, eu não estou utilizando ele. Mas nos cantos que eu estou utilizando o ponto decimal, ele passa 3 milissegundos ligado e desligado. Aí a gente não faz essa percepção. E aqui para mostrar a letra C, pessoal, eu usei um for, mas infelizmente o nosso E não funcionou, né? Então eu acho que o problema não seja aqui no software, beleza? Seja fisicamente. Mas de qualquer maneira, deu para a gente enxergar a leitura, beleza? E aqui eu estou usando a função só mostrar desligar todos os dígitos, como a gente já viu no D1, D2, D3, né? Então aqui eu estou chamando essa função lá embaixo com todos os labels no modo low, ok? E aí eu usei o comando for, né, para fazer a varredura dos 7 dígitos, e ele vai mostrar esses dígitos no display, beleza? Então, pessoal, é isso aí, o código que eu tinha para mostrar para vocês aqui, beleza? Referente a esse display de 7 segmentos com sensor LM35. Pessoal, se vocês não são inscritos, se inscrevam no canal, deixem um like aí, pessoal, para fortalecer o canal, dá essa moral pro canal aí, beleza? Para que o YouTube distribua isso para mais gente. Então, pessoal, valeu, até a próxima, muito obrigado.